Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e nesse vídeo nós vamos falar sobre CRIs e CRAs. Bom, então, os CRIs e CRAs são certificados de recebíveis imobiliários, no caso dos CRIs, e certificados de recebíveis do agronegócio, nos casos dos CRAs. Bom, e como que eles funcionam? Os CRIs e os CRAs são emitidos por securitizadoras, que são empresas que financiam projetos, basicamente. Então, por exemplo, se você tem, como são de recebíveis imobiliários e do agronegócio, então, dando o exemplo aqui, vamos supor que uma construtora, ela montou uma planta, de um prédio, por exemplo, que ela quer construir, e aí então ela já tem um orçamento para a construção daquele prédio. Só que, vamos pensar que a partir do momento que ela começou a querer construir aquele prédio, até ela receber o dinheiro que ela vai ter de lucro daquele prédio, podem levar décadas, talvez. Então, os futuros moradores daquele prédio podem financiar os apartamentos em, sei lá, 30 anos, entendeu? Então ela demora para receber esse dinheiro e como que ela vai construir então, se ela vai demorar ainda para receber o dinheiro? Aí ela pode financiar a construção desse prédio, basicamente, então transformar em crédito aquele dinheiro que ela vai precisar, no orçamento. E aí quem que vai fazer aquele empréstimo? Quem que vai emprestar aquele dinheiro? Vão ser as securitizadoras. Então, por exemplo, essa construtora quer construir o prédio, tem ele na planta, e aí tem um orçamento, sei lá, vamos supor, de 2 milhões de reais para a construção daquele prédio. Então, 2 milhões é pouco, mas assim, para efeito de conhecimento aqui, 2 milhões de reais para a construção daquele prédio, e aí a securitizadora vai lá e empresta os 2 milhões de reais. Só que aí ela coloca que, por exemplo, nos próximos 20 anos, aquela construtora vai ter que devolver 3 milhões, entendeu? Então, vai ter um prêmio em cima desse empréstimo que a securitizadora recebe. E aí o que acontece? A securitizadora, para ela conseguir emprestar esse dinheiro para essa construtora, no caso dos CRIs, ela vai precisar então que pessoas emprestem dinheiro para ela conseguir emprestar esse dinheiro. E aí, para você emprestar dinheiro para a securitizadora, ela vai emitir o CRI, entendeu? Então você compra um certificado de recebível, você está emprestando dinheiro para a securitizadora, que vai emprestar o dinheiro para a construtora, no caso do CRI. E aí essa construtora vai conseguir fazer o prédio e você vai receber um prêmio em cima disso. E aí no caso do CRA, por exemplo, você vai financiar atividades do agronegócio. Então você vai financiar a produção, comércio do agronegócio, insumos do agronegócio, as máquinas e tal. Então é isso aí que você vai estar financiando, entendeu? Ou construção, manutenção de prédio, ou, por exemplo, a atividade do agronegócio, dependendo se você comprar o CRI, que é o imobiliário, ou o CRA, que é do agronegócio. Bom, e dentro de um CRI e de um CRA, você pode encontrar dívidas diferentes, então com diferentes valores, com diferentes remunerações, com diferentes tempos de prazo de validade. O que a securitizadora faz, então securitização, é fazer uma média dessas dívidas que tem dentro de um CRI para conseguir formar esse CRI, entendeu? Então um CRI ele é uma média de todas as dívidas que tem dentro dele, as dívidas que você está recebendo, entendeu? Então, dependendo do CRI que você comprar, ele pode ter rentabilidades diferentes, mas também pode ter riscos diferentes, pode ter prazos diferentes. Então você tem que estudar bem aquele CRI que você está analisando, ou o CRA no caso. Porque podem ter alguns muito bons e alguns muito ruins. Bom, então, e eu acho que tem dois pontos que são interessantes, de você analisar nos CRIs e nos CRAs. A primeira coisa é que, eles são títulos de renda fixa, Então você já vai ter acordado no momento da compra o momento em que você vai tirar aquele prêmio, aquele valor que você investiu mais o juro. Então, qual o momento e qual que vai ser o juro que vai incidir sobre aquele investimento. Então você já tem isso acordado no momento da compra. Você sabe quando e quanto você vai receber. E aí, então, ele é um título de renda fixa, só que ele é um pouco mais arrojado que os outros títulos que eu falei lá atrás, Tesouro, CDB, LC, LCI, LCA, ele é mais arrojado. Os CRIs e os CRAs são mais arrojados, porque tem mais riscos, E o segundo ponto interessante é que eles são isentos de imposto de renda e de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Eles são isentos de impostos. A rentabilidade dos CRIs e dos CRAs pode ser dada de 3 maneiras. A primeira é pré-fixada, então você vai ter um valor fixo, por exemplo, 6% ao ano, sei lá, você vai ter um valor fixo. A segunda é de maneira pós-fixada, então vai ser atrelada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ou a taxa CDI, a taxa de CDI, que é basicamente a taxa DI, que geralmente elas andam muito próximas, Então, mas aí o valor do rendimento do CRI e do CRA vai ser, sei lá, 100% da taxa CDI, 100% da taxa Selic, entendeu? Então pode ser dada primeiro de maneira pré-fixada, agora de maneira pós-fixada.
e também de maneira híbrida. Então, geralmente atrelado ao IPCA ou ao IGPM, né, que são os indicadores de inflação, basicamente. Então, geralmente é o IPCA mais uma taxa de 4% ao ano, entendeu? IPCA mais 4%. Ou então o IGPM mais 3,8% ao ano. Então, ela pode ser dada dessas três maneiras: pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Bom, e outro ponto que você deve se atentar é o fato de que, vamos lá, você está emprestando dinheiro para uma securitizadora e ela está emprestando para a construtora. Então não faz sentido que você consiga retirar esse dinheiro na hora que você quiser, né? Então você não consegue emprestar e falar, não, me dá aqui de volta na hora que você quer. Então o que acontece? Você pode vender o CRI e o CRA, muitas vezes, antes da data de validade, da data de vencimento daquele ativo. Só que não é muito recomendável que você faça isso, porque ao fazer isso você vai estar vendendo para outra pessoa, aquele CRI ou CRA. E aí você pode estar perdendo dinheiro nessa operação, entendeu? Você não está pegando dinheiro de volta, você está vendendo para outra pessoa que quer aquele CRI. Então você pode estar perdendo dinheiro. Então é recomendável que você mantenha até o final, né? Ele tem uma baixa liquidez. Se você busca liquidez, CRI e CRA não é bom para você. Bom, e vale lembrar que o risco existente, né? Acho que o principal risco desse negócio de comprar os CRIs e CRAs não está na securitizadora, está naquela construtora ou naquela empresa de agronegócio, né? Delas dar calote na dívida que elas têm delas darem calote na dívida que elas têm com a securitizadora. Aí está o risco, né? Então você tem que entender, você tem que ver se as empresas que tem naquele CRI, as devedoras, se elas são empresas confiáveis, empresas que têm um histórico bom de pagar, né, as dívidas que elas criam. Então é nisso que está o principal risco dos CRIs e dos CRAs. Lembrando então, né, para finalizar aqui, de dois pontos importantes. O primeiro, não possui cobertura do FGC. Então, assim como os CDBs tinham cobertura do FGC, enfim, os CRIs e CRAs não possuem. Então, aquele negócio lá de até R$250 mil, se quebrar a empresa, você recebe o dinheiro de volta. Não tem isso nos CRIs e nos CRAs. Fiquem atentos, não tem cobertura do FGC. Segundo ponto importante é que os CRIs e CRAs são isentos de imposto de renda e de IOF. Então, você não tem que se preocupar com imposto investindo em CRI e CRA. Eles são isentos, tá? Porque são setores que é interessante que eles avancem, setores imobiliários, setor de agronegócio. Então o Estado dá esse subsídio, assim, ajuda, né, para que haja investimento nesse espaço, né, já que é de interesse público. Então não tem imposto de renda e IOF. São esses os pontos importantes a entender. Bom, e é isso. Eu vou estar deixando aqui no iCard alguns vídeos interessantes, se você ainda não assistiu aqui do canal, que, por exemplo, vídeo de renda fixa e renda variável. Vou estar deixando o de tesouro direto, que eu acho que é o mais simples dos investimentos de renda fixa, para que você possa entender. E então assiste aí, tá? Se você ainda não assistiu, clica aqui no iCard e assiste esses vídeos. E eu acho que o vídeo pode ficar por aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem mandar nos comentários, eu vou responder todo mundo. Eu peço para que vocês me sigam no Instagram também, que lá eu posto bastante coisa, beleza? E é isso, um abraço!